Bom dia a todos, a paz do Senhor, amém? Vamos dar início ao nosso culto. Que nesse último culto do ano nós possamos estar gratos ao Pai e colocar Ele como no lugar onde Ele deve estar. Eu quero te convidar a ler o primeiro versículo do Salmo 23. Apenas o primeiro versículo. Que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você pode dizer isso aí? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente muitas vezes diz isso com um certo jargão, somente como palavras vazias, mas num ano como esse em que nós passamos, toda a palavra tem se cumprido e nós entendemos o quão poderosas são essas palavras. O quão poderoso é dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada irá nos faltar. E durante todo esse período que nós passamos e que nós estamos ouvindo que não vai cessar tão cedo, nada é tão verdade quanto isso. O Senhor é o teu pastor e nada irá te faltar. Mesmo em dias de aflição, mesmo em tempos de tribulação, Ele ainda é o seu pastor. Ele é aquele que tem cuidado pelas suas ovelhas, Ele é aquele que nos enxerga, Ele é aquele que nos ouve. E mesmo que aparentemente a situação não tenha mudado, o Senhor tem feito tudo para que possamos viver na presença dEle, para que possamos nos achegar mais a Ele. E nós precisamos crer que a permissão do Senhor não torna as coisas mais favoráveis para nós, mas ela torna as coisas mais palpáveis para o reino. Nós estamos nos aproximando mais do reino quando Ele permite que passamos por determinadas tribulações. E nós precisamos crer que num ano tão tempestuoso como esse, a morte ainda não é o fim. O Senhor ainda está nos acolhendo, nos guardando e nos livrando. Então que Ele possa ser o seu pastor e nada te faltar realmente. Coloque o Senhor como pastor no próximo ano que virá, todos os seus dias, e que nada te falte realmente, mas não as coisas materiais, nada da presença do Pai. Então quero te convidar a orar nessa manhã e colocar o Senhor no lugar de nosso pastor, nosso Senhor, amém? Pai, que o Senhor possa falar conosco, Pai, essa manhã, que possamos ouvir a sua voz, Senhor, que possamos te ouvir e te receber neste lugar, Senhor, que a tua mensagem, Pai, que os louvores a ti venham subir como um incenso suave, Pai, que sejamos transformados, que venhamos receber aquilo que vem de ti, Pai, nos alimentar da sua presença, Senhor, nos alimentar da sua palavra, Pai, porque o Senhor é aquele que provê, o Senhor é aquele que prepara águas tranquilas para que venhamos repousar, Pai. O Senhor é aquele que prepara pastos verdejantes, Senhor. E o Senhor tem feito isso em cada dia das nossas vidas. Mesmo que nós não enxergamos, o Senhor tem preparado essas coisas, Pai. O Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado, tem nos ajudado a dar cada passo, ainda que acordamos e não vejamos forças, Pai, para continuar. O Senhor é aquele que nos renova, aquele que nos revigora, Pai. Então traz o renovo sobre o teu povo nesta manhã, Pai. Neste ano que virá, traga o renovo, Pai, sobre as nossas vidas. É o que nós precisamos, Pai, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Teu
possam viver para sempre, Pai. Não há outro como Tu, Senhor.
Senhor, nós pedimos que a sua palavra fale conosco nesta manhã, Pai. Que venhamos entender que tu és o alfa, o ômega, o princípio e o nosso fim, Pai. Tu estavas lá, Pai, desde o princípio, de eternidade a eternidade, Pai. Então que o nosso coração venha repousar, Pai, nessa glória, nessa graça, nessa misericórdia que desce do seu trono, Pai, derrama sobre as nossas vidas, Senhor. Nós pedimos para que o Senhor fale conosco e nos transforme nesta manhã, Pai. Em simplicidade, que o teu Santo Espírito venha, Pai, e soe, Pai, a sua doce voz a nossos ouvidos. É o que nós te pedimos, te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Nós vamos meditar numa palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 em diante. E louvado seja o Senhor porque nos proporciona mais um dia. E meditando, como o Lucas, mais conhecido como Calango, disse no início, é um refletir sobre as nossas vidas, da graça do Senhor. Nós temos que identificar esse refletir da graça, essa graça que nos alcançou nesse ano, um ano atípico, que ninguém imaginava no final de 2019, tudo que passaríamos e que ainda estamos passando nesse ano de 2020. À luz disso, nós temos que perceber todos os ensinamentos que a palavra do Senhor nos traz e com isso, com esse perceber, nós podemos e nós conseguimos aprender e ver, como ele mesmo disse, tudo está se cumprindo e os ensinamentos continuam valendo. Então, eu te convido a ler esse texto para a gente meditar nesta manhã e que isso seja realmente algo que nós possamos praticar. João 15:1 diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Até aqui. Jesus está pronunciando essas palavras que João relatou no seu evangelho. Alguns comentaristas bíblicos e estudiosos do contexto sócio-histórico, político e social ousam dizer que esse sermão de Jesus foi realizado nas dependências do templo, que estava sendo reconstruído ainda, mas já estava com boa parte dele pronto, e que ele estava perto da porta do santo lugar. E em alguns relatos do Antigo Testamento, nós temos algumas referências que nesse lugar havia uma videira de ouro, confeccionada de ouro, que representava, era símbolo de Israel. Então, na Bíblia, a videira era símbolo de Israel. Deus chama Israel de a videira. Em várias ocasiões, ela é aquela que tinha que dar o fruto para as nações. E então, nesse momento, Jesus estava dizendo: eu sou essa videira, porque Israel falhou.
Israel, como nação, não cumpriu aquilo que deveria cumprir e por isso estou aqui. E ele é tudo, Jesus encarna e é tudo o que Israel deveria ser, mas falhou. Então agora ele está dizendo, eu sou a videira ideal, aquela que dá muitos frutos. Eu produzo frutos, e Jesus estava dizendo, eu produzo frutos na minha vida pessoal. Eu produzo o fruto no meu relacionamento com o próximo. Jesus, como videira verdadeira e ideal, ele produz o fruto aceitável através dos seus dons e através da comunhão com os seus discípulos que estão agora unidos a ele pela fé. Então nós temos que ter isso em mente. O que essa palavra quer trazer para nós? O que esse ensino dado ao judeu, dizendo e reposicionando um judeu que pensava que por ser nação de Israel, ele já era frutífero. E Jesus vai chamar a atenção e dizendo, olha, vocês têm como símbolo, Israel sendo o símbolo de ser frutífero, mas falhou no seu fruto. E ele diz mais, o meu pai é o agricultor. Quer dizer, tudo que Jesus está fazendo está sob controle, sobre os cuidados de Deus Pai. Deus Pai está cuidando. E ele vai dizer, todo ramo que está estando em mim não dá fruto, ele corta, o Pai, o agricultor corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Jesus está dizendo o seguinte, olha, a ausência do fruto no ramo, a ausência do fruto daquele que está até mesmo ligado à videira, ele e coloca em dúvida a real vida, a real condição de comunhão, a real participação dos frutos que devem estar brotando aos montes. E por que aquele ramo, estando numa videira que dá frutos em outros ramos, ele não está funcionando? Isso coloca em dúvida a condição verdadeira de comunhão daquele ramo. Então, esses galhos, Jesus está dizendo, como qualquer agricultor que vai numa videira que está toda cheia de frutos e tem um galho que está sem nada, ele tem as folhas, ele tem aspecto de vivo, ele tem aspecto de bom, ele está perfeito, ele tem toda a condição, mas não tem fruto. O agricultor que cuida de videiras, videira que dá vinho, que dá uva, ele vai lá e corta. Por quê? Aquele ramo está sugando a seiva, os nutrientes, a água, em vão. Está usufruindo de toda a estrutura em vão. Ele não está contribuindo para o objetivo da videira. Agora, ele diz mais, e todo fruto que dá, ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais ainda fruto. Aqui é muito interessante que a palavra podar, ela quer dizer cortar com o objetivo de limpar. Cortar, é um corte feito propositalmente. Tem ramos que estão com frutos, mas alguns galhos desse ramo estão secos, porque isso acontece. A condição de luz é diferente, alguma coisa está acontecendo. Então, olha a preocupação do agricultor em ir lá e tirar todo o peso morto, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que atrapalhará o desenvolvimento do fruto é tirado. Se você cuidou de uma plantinha, você sabe. Você vai lá e limpa, tira os galhos que não estão vingando, qualquer coisa assim. Então, é isso. Jesus está trazendo de novo, mais uma vez, uma linguagem de agricultura para um povo que entendia disso, que sabia o que era uma videira. Talvez você nunca tenha visto de perto uma videira. Eu mesmo vi uma vez só, achei maravilhoso, mas outra coisa é cuidar e cultivar uma videira. Ele está falando para quem conhecia do assunto. Nós, como não conhecemos, a gente precisa dessa explicação toda. Por que é que você corta um ramo que não dá fruto? Por que você poda o ramo que está frutificando? Para que o produto continue sendo feito e gerado sem nenhum empecilho, sem nenhuma disputa por nutrientes em vão, sem nenhuma disputa da estrutura em vão. Olha só que interessante. Aí ele fala assim, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Jesus está se referindo
ao efeito que os seus ensinos geravam nos discípulos. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu tô olhando para vocês e dizendo para vocês algo que já está acontecendo, vocês já foram tocados por essa limpeza, a minha palavra tem podado vocês, vocês já estão dando fruto. Só que ali no meio daquela galera ainda tinha um que ia ser cortado. Talvez o exemplo maior desse ramo que é cortado seja o próprio Judas. Judas estava ali usufruindo da presença de Jesus, usufruindo de toda a estrutura, mas estava gerando peso, estava gerando algo que é o contrário do fruto. Então, a gente tem um exemplo muito claro ali. Jesus estava falando: a minha palavra já tem vos limpado. E nós, hoje, continuamos sendo limpos por essa palavra. Nessa manhã, o Senhor está nos limpando. Nesta manhã, Ele está trabalhando na gente. Efésios 5, 25, não precisa abrir. 25 e 26. Efésios 5, 25 e 26. Quando Jesus está conversando com os maridos a respeito de cuidar das esposas, olha, quando Paulo está falando aos Efésios, olha o que ele está falando aqui para os maridos. Maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a, essa é a parte que eu quero mostrar, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Paulo está aqui falando, está no assunto de família, está falando com os maridos. Maridos dessa manhã aqui, ouçam isso. Nós somos a representação de Cristo para com a igreja no tratar com as nossas esposas. O que Jesus faz com a sua noiva, que é a igreja? Ele traz uma palavra como essa manhã está trazendo aqui, para deixá-la pura, limpa e que ela tenha condições de ficar frondosa, frutífera. Meu Deus, né? Se a gente fizer essa comparação hoje, como que está rolando? O marido chega, a primeira coisa que da boca dele sai uma palavra de desânimo para a esposa. Nossa, como você está horrível hoje. E Jesus chega e fala: oh noiva querida, eu te amo, entreguei a minha vida por você. Mas como ele faz isso? Através da palavra. Hoje, como que Cristo faz isso? Através da palavra, dizendo para nós nessa manhã: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Ele continua dizendo: permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Ele está apontando para aqueles que olham para a sua condição de: eu sou videira, estou ligado na videira. Sabe aquele irmão que fala: eu sou... Você deve ter ouvido várias vezes já, e eu tenho dó desse tipo de gente. Eu sou do ministério do pastor fulano de tal. Já ouviu? Como se aquilo fizesse dele frutífero. Tá bom, você pode ser membro do ministério do pastor famosíssimo fulano de tal, mas se você não estiver dando fruto, o fruto que permanece, não adianta você ser de onde você pode ser de onde você quiser. Você pode ser parente, você pode ser filho do maior e reconhecido reverendo da igreja presbiteriana do Brasil, mas não interessa, se você não dá o fruto sozinho, sem Cristo, sem a palavra aflorando, sem a coisa realmente acontecendo, você não produz, porque nós precisamos de Cristo, não é do nome da denominação, não é ter feito o curso tal, porque está cheio de gente que já fez curso disso, de teologia, fez quantos cursos de libertação, de não sei o quê, só que aí tu entra na casa da pessoa, não tem fruto nenhum que sirva, é mal com o pai, é mal com a mãe, é terrível com os filhos, é mal pagador, e não tem fruto nenhum. Então isso não quer dizer nada. Ele está te chamando a atenção. Olha, se vocês não produzem a partir de mim, sozinho não dá para fazer nada. Se vocês não permanecerem na videira, vocês também não podem dar fruto. Olha, eu quero que a gente perceba algo. A palavra que sempre aparece aqui é permanecer. Se vocês permanecerem em mim, se as minhas palavras permanecerem em vós, se vocês permanecerem, se vocês não permanecerem... Você está observando isso? A gente tem que fazer essa leitura. A palavra, ela vai entrando no nosso coração, porque ela vai mostrando. Então, eu quero começar agora a fazer o link.
dessa última mensagem, que Deus permite nós estarmos, da minha parte, na próxima reunião a gente vai ter uma outra mensagem com o pastor Nelson, mas da minha parte, pastor Nelson, algo que está me chamando a atenção a semana toda, permanecer. Vai segurando isso aí, permanecer na videira. Aí ele vem com os 5 que é para realmente colocar isso na mesa. Agora, faz na tua cabeça aí a visitação em Jesus falando do lado da videira de ouro. Pensa, Calanguinho. Está os discípulos aqui ouvindo Jesus, Renata. A videira de ouro que representa Israel do lado e Jesus mandando ver, falando, eu sou a verdadeira, não essa aqui, não Israel. Se vocês não permanecerem em mim, daí ele fala assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, vírgula. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Cada membro de Cristo, do corpo de Cristo, da videira, ele desfruta de igualdade de condição e de posição. Isso aqui é importantíssimo para a gente entender o que Cristo pode fazer em nós e nós colocados no corpo, na videira. Olha só, vem comigo. Todos que estão realmente ligados na videira desfrutam, têm a mesma condição e posição diante do agricultor. Pastora Hebe, é incrível que Jesus está nesse todo. O tratamento de Deus com seu Filho conosco, quando estamos como um corpo, é igualitário. Isso é incrível, isso é sensacional. Isso é que dá a condição de Jesus falar, vocês vão ser coparticipantes comigo da glória, na glória. Olha que legal isso. Mas Cristo, ele não se descreve nesse discurso como sendo, eu sou a haste principal dessa videira. Não, ele é a videira junto com todo mundo que é videira também. Esse é o Evangelho. Essa é a boa nova. Cada ramo que está incorporado nele faz parte do todo. Nós, como corpo de Cristo, somos uma composição. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. É uma questão de posição. Aquele que está em Cristo, que está na videira, vai dar muito fruto. Isso inclui a nossa posição no corpo de Cristo, na comunidade, na igreja. Eu tenho pensado muito, esse foi um ano que nunca eu imaginaria que fosse desse jeito. Eu estou me lembrando da última reunião nossa em família, em 2019, a gente colocou, eu fiz alguns versículos, nós penduramos lá em cima, no lugar de reunião da família. Nós fizemos uma oração, eu lembro disso tudo. Os versículos bíblicos apontavam para essa permanência no Senhor. E está lá em março, a gente começa a viver uma turbulência geral no mundo que afeta até a nossa forma de congregar. Ficamos, se eu não me engano, ficamos 4 meses ou 5 meses sem ter reunião presencial. Mas ainda assim, você que está aqui, e por um meio digital, nós permanecemos na videira. O que eu quero dizer é que nós temos que olhar para esse ano e falar, aqueles que deram fruto, apesar de tudo o que aconteceu, são aqueles que permaneceram ligados à videira de alguma forma, seja digitalmente, seja ligando, seja depois quando voltaram os cultos, aqueles que voltaram, aqueles que não voltaram ainda, que estão esperando o tempo certo, mas que continuam ligados. Se alguém deu fruto que permanece nesse período, foram os que estão ligados na videira e permaneceram. 2020 foi um ano que tudo aconteceu, mas para os que estão em Cristo, fizeram a coisa acontecer, mesmo com limitações, das tantas limitações que nós tivemos. É impossível olhar para esse ano e para a tua vida e dizer que você não deu fruto. Nós vamos falar um pouquinho do fruto daqui a pouco. Ele diz, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então vamos falar desse fruto. Que coisa é essa que a gente não consegue fazer sem Cristo? Nós temos o seguinte texto, você não precisa abrir,
em Gálatas 5, do 22 ao 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Esse fruto, ele tem que ser percebido em cada área da nossa vida. Partindo do fruto do Espírito, que tem as suas 9 ou 10 características, não são 9 frutos, mas é um fruto. Esse fruto que permanece, ele não está, Jesus não está falando somente para aquele, porque quando você fala assim, você tem dado fruto, muita gente ainda tem aquela cabeça de que dar fruto no reino de Cristo é ter falado do evangelho para alguém, essa pessoa foi para a igreja e aceitou Jesus. Você tem essa noção? Algum tempo você deve ter pensado assim também. O irmão está dando fruto, hein? Muitos estão achando que é o irmão que vai lá, prega para alguém, essa pessoa vai para a igreja e se converte. Isso também é um fruto. Mas esse não é o fruto que Jesus está falando aqui que a videira tem que dar. Não é limitado a isso. Os frutos têm que ser frutos que permanecem. Esses frutos estão ligados, olha só, a coisas que são eternas. Esses frutos estão ligados às coisas que são do reino, que estão ligados ao relacionamento com Deus. Quando Jesus está falando assim, aquele que permanece em mim e está ligado à videira, ele dá frutos, são coisas que permanecem e que são eternas, que as mãos não podem pegar. Isso é parte do que nós estamos dizendo hoje. Em 2020, aquele que permaneceu continuou olhando e buscando as coisas que são eternas, que são do reino, que são primordiais. Esses frutos também são aquilo que a gente faz referência ao relacionamento com o próximo. Isso foi testado na pandemia. Isso foi testado no enclausuramento. No primeiro momento foi muito legal ficar com a família. Olha que legal. A gente até criou uma certa qualidade diferente de vida nesses primeiros momentos. A pessoa trabalhava de casa. Com 2 meses, o índice de divórcio disparou. As crianças ficaram entediadas, os professores ficaram enlouquecidos para dar uma aula online, e o mundo virou de ponta cabeça, e a gente não aguentava mais ficar dentro de casa, e tudo era um pânico, e você não podia ouvir um noticiário que é um pânico. Isso virou de ponta cabeça, mas aqueles que permaneceram em Cristo conseguiram aproveitar de alguma forma e criar um ambiente de relacionamento dentro de casa, mesmo nessa loucura. Venceu porque ficou ligado à videira. Você pode estar com marcas hoje, disso tudo que aconteceu nesse ano, mas hoje o Senhor está te podando para que você continue dando muito fruto, e vai dar, em nome do Senhor Jesus. Por fim, e não diferente das outras condições, o fruto também é relacionado às coisas materiais, sim. Gente, nós não podemos pensar que o que Jesus está falando, ele se limita a só coisas que são para o porvir, para depois que ele voltar e nos buscar. É para essa terra também, é para esse tempo também. Esse fruto se manifesta, sim, nas coisas materiais, nas nossas finanças e como nós lidamos com essa parte e essa área da nossa vida. Aquele que permanece na videira, ele começa a ter frutos em todas as áreas, inclusive na área financeira. Inclusive na área do seu sustento, sim. Tem pessoas que perderam a sua condição financeira nessa pandemia. Por outro lado, outros que tiveram oportunidades. E se ele esteve ligado na videira, ele aproveitou isso e capitalizou de uma forma honesta e ajudou outras pessoas. É isso que é frutificar em meio a isso tudo. Aquele que perdeu a condição e que se beneficiou daquela ajuda do governo, conseguiu lidar, diminuiu os seus custos, mudou a sua forma de vida. Isso também é uma gestão a partir do fruto que é estar ligado à videira, que é a direção de Deus. E nós temos que glorificar o Senhor por isso. 2020 foi um ano complicado, difícil, mas aqueles que estavam ligados na videira deram frutos. Louvado seja Deus por isso, deram frutos. Nós não sabemos o que nos espera 2021. Uma
coisa é certa, e essa palavra que a gente está lendo hoje nos garante. Sem Cristo a gente não vai fazer nada. Seja qual for o cenário que se apresentará no ano que vai entrar, Cristo está dizendo, sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês podem ouvir qualquer que seja as determinações. As igrejas neopentecostais, e isso é da linha das igrejas neopentecostais, aqui não é uma crítica, mas é uma observação de fato, elas geralmente fazem a palavra para o ano, né? Eu creio que a palavra para o ano sempre continuou sendo toda a Bíblia e toda a palavra. Então, por isso que você não vai ter aqui, a palavra para esse ano é tal. Não, é toda a palavra para esse ano. Muitos em 2019, olha só, e eu vi isso, hein? Isso foi até postado. Esse é o ano do grande crescimento de não sei o quê, de não sei quem lá. A palavra liberada pelo Senhor. A minha pergunta é, o que rolou? Que não teve o crescimento. Pelo contrário, tudo virou de ponta cabeça. É porque se fez um recorte só de uma parte da palavra. A palavra é completa. Então, eu não acredito nisso. A palavra liberada para esse ano é tal coisa. A palavra liberada para esse ano é toda a palavra do Senhor. Porque Ele diz, sem mim vocês não podem fazer nada e não adianta. Então, esse trecho que nós estamos lendo hoje aqui, que seja direção para nós nesse todo que Ele vai dar, que é o seguinte, seja como for esse ano, sem Cristo e sem estar ligado na videira, nós não vamos fazer nada. Pode ser o melhor ano, a melhor condição financeira, essa peste do Covid foi embora e tudo mais. Não adianta, se você não tiver em Cristo, você vai ficar atrasado. Agora, pode ser que a coisa ainda arroche mais, fique mais difícil, mas se você e eu estivermos em Cristo, nós poderemos dar fruto e muito fruto. E não interessa o que o mundo vai querer fazer. A palavra, então, para esse ano é o seguinte. É a palavra de Cristo que a gente leu agora. Não é ano do Ananias, do Berenias, é o ano de estarmos ligados na videira, e sem Cristo nós nada poderemos fazer. Estar ligado na videira vai dar toda a condição de, seja qual for o cenário, continuarmos tocando o eterno, continuarmos dando fruto no relacionamento interpessoal e continuarmos sendo sustentados, mesmo que de uma forma miraculosa, na parte material, porque o Pai Nosso não pode nos faltar. O Senhor é o meu pastor e nada vai nos faltar. Então esse é o conselho que Cristo estende a nós. Fique ligado à figueira. Permaneça. Lembra da palavra? Aqueles que permanecerem, aqueles que permanecerem, continuarão frutificando. Isso tem que dar esperança para o nosso coração. Estou terminando já. O 6 e o 7 ele diz, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhe será concedido. A união, então, o ramo que é cortado tem também uma palavra escatológica para aquele grande dia em que quem estava ligado na videira vai permanecer e vai ser eternamente frutífero com Cristo lá, naquele lugar que Ele está preparando, e quem não vai ser lançado no fogo. Isso também tem uma parte escatológica, mas na prática, o que Jesus está falando, vocês sabem que o agricultor, quando vai na videira e pega ramo que não está rolando nada, que não está dando fruto, ele tira, corta, joga no fogo, faz uma fogueirinha, fica lá ouvindo, no rancho fundo, bem para lá, e aí fica lá com aquele, né? É isso que eles fazem, simplesmente isso. Agora, o que eu quero chamar a atenção é para o 7. Quando ele diz assim, olha, quem está permanecendo em mim, pede o que quiser, lhe será concedido. Isso aqui é importantíssimo. Porque a união com Cristo é a base da oração. A união com a videira é a base da oração. Essa oração, quando nós estamos de verdade ligados em Cristo, ela é eficaz. Por que acontece? O membro que está ligado na figueira, ele acaba entendendo tudo o que Deus quer para ele. E então, quando a nossa oração ela vai com o mesmo sentido do Senhor. Então, a nossa oração se torna eficaz. Quem está ligado na figueira, está pensando nas coisas certas e faz oração
a respeito de coisas certas e que a palavra prova. Quem não está ligado na videira, ou que está ligado, mas não está dando fruto, é aquele que tem aparência de cristão, tem aparência de estar perto de Cristo, mas na verdade o seu coração pende para outras coisas. A oração dele qual que é? É individualista. Ele pensa só em si. Senhor, abençoa esse meu rosto para que ele fique cada vez mais maravilhoso. Você pode fazer essa oração, mas seu coração está pensando na beleza que a internet quer exigir dos jovens e adolescentes hoje, essa oração aí não vai para lugar nenhum. É disso que ele está falando. O ramo demonstra na oração uma dependência do Senhor. Lembra que ele diz, ô ramo, você não pode dar fruto sem mim, sem estar na videira. Quando nós oramos, estamos ligados de verdade com o Senhor, a gente está dizendo, tudo que eu faço, respiro e vivo depende de ti. Nós continuamos com o nosso pai internado. Meu pai continua internado e passa de um processo para o outro, e teve água no pulmão, e a gente está lá esperando. E o médico diz uma coisa, o outro diz outra. E sabe como nós estamos ligados na videira? O que nós estamos esperando é a palavra que o Senhor vai dar a respeito do meu pai, e crendo que ele tem o melhor para ele. É isso que faz a oração eficaz. Nossa oração tem sido Senhor, direciona esses médicos, porque eles têm que entender o que o Senhor quer fazer com o meu pai. E não é o que a equipe médica quer, é o que o Senhor quer. Então, dirige. E nos ensina a entender esse processo para que a gente não atrapalhe. Então, a oração eficaz é daquele que está ligado na videira. Eu confio plenamente no que o Senhor está fazendo na vida do meu pai. Pronto. Isso me dá paz, isso me faz estar nessa manhã aqui, pregando uma palavra que eu acredito e que eu sei que, apesar de toda a circunstância, nós continuamos dando fruto. É isso que eu estou querendo trazer para nós e que seja a palavra para a tua vida nesse ano. Para fechar, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Esse versículo eu não li no começo, é o 8. Separados, a gente não produz nada. Separados da videira, a gente não vai produzir nada. Só vamos ser lançados em algum lugar para ser queimado, virar fogueira. E qualquer que se separa de Cristo está morto, está condenado. Não morto só fisicamente, mas em todas as suas esperanças e perspectivas de vida. Acontece que Jesus olha e fala, mas se as minhas palavras estiverem em vocês, e ela permanecer em vocês, se vocês permanecerem em mim, estejam certos de que vocês vão dar muito fruto. E o finzinho é que o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, assim serão meus discípulos conhecidos, é que quando as pessoas olham para nós e percebem que apesar de toda a dificuldade de 2020, apesar de toda a dificuldade que toda a humanidade passou, você continua sendo frutífero, continua sendo amoroso, bondoso, continua crendo no Senhor, Deus é glorificado. Deus é louvado. As pessoas olham e falam, louvado seja Deus. Olha esse jovem. Louvado seja Deus. Olha essa senhora. Louvado seja Deus. Olha esse ramo que dá muito fruto. O meu desejo para 2021, então, é que nós permaneçamos ligados na videira. Vai ser o ano de toda a palavra. E sem Cristo, seja qual for o quadro apresentado a nós, nós nada poderemos fazer. Mas com Cristo, nós continuaremos glorificando a Deus, apesar de todo o quadro. O meu desejo é que tudo se reverta, que seja o melhor ano de 2021. Melhor ano da nossa espécie na Terra. Mas, independente de qual seja o quadro, porque quem está escrevendo essa história, e com a caneta que escreve a história da humanidade, a nossa e a minha, a história e a sua, é Deus. O que eu preciso é estar ligado nele. Esse é o meu desejo. Você quer um bom conselho? Pode vir qualquer coaching, qualquer mestre em finanças, em crise existencial aqui, e dar uma boa palestra para você. Eu prefiro ficar com a palestra do meu Cristo Jesus, lá no templo, em frente à videira de ouro, dizendo, eu sou a videira. Vocês querem viver bem? Vocês querem dar fruto? Permaneçam em mim. Deus abençoe a sua vida. E nessa hora, um dos testemunhos da nossa ligação com a videira é participar da ceia do Senhor, é que a gente vai fazer agora. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar.
Senhor, nessa hora, Pai, eu quero entregar a vida de cada ramo que está aqui nesta manhã. Cada raminho, Senhor. Alguns de nós precisamos de uma poda maior. Alguns precisam, Senhor amado, ser cuidados de uma forma diferente. Mas nesse momento, Pai, o que eu te peço é que tu vás em direção, Senhor amado, a cada um. E perceba a nossa necessidade. Nós somos gratos pelo ano de 2020. Apesar de toda a situação, nós percebemos que estar ligado em Ti ainda nos deu condição de sobrevivermos e de darmos frutos. E que nós possamos entrar num ano, Senhor amado, com essa palavra: permaneça em mim, que as minhas palavras permaneçam em vocês. Senhor, naquela noite em que Tu foste traído, Tu apresentaste, Senhor amado, ali naquele lugar os elementos que seriam, Senhor amado, lembrança do que fizestes por nós e dessa nossa ligação com a videira. Nessa manhã também nós apresentamos aqui os cálices de suco de uva e, Senhor amado, os pãezinhos que representam o Teu corpo. Assim, nós queremos participar como testemunho de que estamos ligados a essa videira, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos participar então, você vai ser servido. Vamos aplaudir o Senhor pela palavra dele nessa manhã e você vai poder participar.
naquela noite que Jesus foi traído. Imagina só, pastor Reinaldo, Jesus lá, olhando para o Judas falando: tu é um ramo que não deu fruto, faz logo o que você tem que fazer. Em compensação, os outros olhavam e quando ele disse: tem um aqui que está pondo a mão dentro do meu prato aqui, que vai me trair. Lembro até hoje, tio G, de uma pregação lá na Avenida das Cerejeiras que você trouxe, que você relatou, e aquilo ficou na minha memória para sempre, espero eu. Que eles se perguntavam: será que sou eu? Ao ponto de estarem duvidosos: quem é que vai fazer isso com o Senhor? Sou eu? Será que sou eu? E Jesus olhando para Pedro e para os outros dizendo assim: vocês precisam de umas podinhas, mas vocês vão dar muito fruto. Pedro, depois que foi podado, né, ele teve lá a negação de Jesus. Depois Jesus aparece para ele depois de ressuscitado. Jesus o conduz como pastor do rebanho no seu primeiro sermão. Aí ele dá aquele tipo de fruto de pessoas convertidas que a gente falou. Mais de 5.000 pessoas se converteram no seu primeiro sermão. Jesus tem uma noção de cada necessidade de cada um naquela mesa, como tem agora sobre nós. Esse é o meu corpo que é oferecido por vós, disse o Senhor naquela noite. Ele pegou o pão que estava na mesa, levantou para o céu, agradeceu, olhou para aquele monte de ramo e disse assim: vocês estão prontos para continuar a minha obra. E todas as vezes que vocês se reunirem lembrando de mim, vocês vão comer do pão. E com isso vocês vão anunciar que eu vou voltar. Nessa manhã participe do pão, grato pelo que o Senhor fez e continua fazendo na nossa vida. Participemos todos do pão em nome do Senhor Jesus. Aí ele pega o cálice de vinho: esse aqui é o meu sangue. Alguns fazem uma analogia de Jesus tratar-se de videira e coloca isso como sendo que o seu sangue é como a uva que dá o seu mosto, né, para ser feito o vinho. Seja como for, isso é só uma simbologia, mas na verdade o que Jesus disse que naquele momento aquele vinho representava o seu sangue que era derramado por nós, que seria o Novo Testamento. Então nessa manhã, você é participante, você está ligado à videira. Louvado seja o Senhor pela tua vida. Participemos todos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Até este momento, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, Senhor. O Senhor tem nos ajudado, Senhor. Sabemos que sem Ti não teríamos chegado até aqui, Senhor, tão bem quanto chegamos. Apesar de todas essas coisas, nós estamos, Senhor amado, sustentados por Ti e somos gratos, Senhor. 2020, Senhor, está acabando. 2021, Senhor, virá. Mas o que importa mesmo, todos esses anos das nossas vidas, é que estejamos ligados em Ti, Senhor. Senhor, porque todas as circunstâncias são diferentes. Podem ter anos bons para tantas pessoas, sem doenças e sem tantas coisas e tantas dores. Como pode, Senhor, ter tantas dores no mundo, Senhor, e passarmos o ano tão bem, Senhor, porque estamos em Ti, Senhor. Não importa as circunstâncias do mundo, Senhor, que o nosso coração e a nossa vida possa estar ligada em Ti. Porque aí existe, Senhor, a paz que excede todo o entendimento. O descanso, Senhor, que está em Ti, Senhor. Que nós possamos entender isso. E aí sim a nossa vida refletirá o Cristo que vive em nós, o Cristo que é a razão do nosso viver, o Cristo que foi morto e ressuscitou e está nos aguardando. Ó Senhor, obrigado por esta oportunidade, obrigado pela Tua palavra, Senhor.
Abençoa a oferta nesta manhã, Senhor. Cada um, Senhor, que chegou aqui, Pai, e tem, Senhor amado, aquilo para ofertar, Senhor, abençoa. Senhor, se tiver com dificuldade financeira, Senhor, ajuda. Tu és o melhor administrador, Senhor, então ajuda a administrar os bens que temos, Senhor. Ajuda, Senhor amado, a realmente colocar no lugar certo, a plantar no lugar certo, Senhor. Ajuda o nosso coração a ser generoso com a Tua obra, Pai. Obrigado, Senhor. E aqueles, Senhor amado, que precisam de um emprego, Senhor, que precisam de uma bênção especial, Senhor, sonda o coração e conforme a Tua vontade, Senhor, possa ser feito, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Já elas vão recolher com a cestinha, tá bom? Dizer para vocês que essa é a última ceia para nós aqui esse ano, dessa reunião. Mas que domingo que vem nós já teremos a primeira ceia do ano para a glória do Senhor, se assim o Senhor nos permitir. Então você está convidadíssimo para domingo que vem às 9 horas, você que vem no culto das 9, participar com a gente da primeira ceia do ano para a glória do Senhor. Amém? Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor nesse momento? Traga o seu dízimo, dizendo: você irá provar da bondade da presença do Senhor. Aleluia. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda, és bem-vinda aqui. Voltar encher esse lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Paz do Senhor, queridos. Tudo na bênção de Deus? Final de ano, né? 2020. A gente tem sementes aí a respeito dessa palavra para preservar as nossas vidas, né? Até a vinda do Senhor. Você já está numa condição, na mesma condição da videira, né? Disponível para Deus estar nos podando, estar nos adubando, colocando em nós, através da palavra, através desses momentos assim, um cuidado especial, para que nós demos frutos. Amém? Fique em pé, vamos orar. No encerramento deste culto, coloque a mão no coração aí, que eu sei que aí nesse coração que estão os sonhos, os desejos, estão as necessidades, né? Estão aqueles pensamentos de coisas boas que Deus há de fazer. Já fez até agora, nos guardando, nos preservando, né? Nos mantendo para que nós permanecêssemos no Senhor,
até agora, e Ele vai, em 2020, continuar estando ao nosso lado, cuidando da gente, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos familiares, tomando conta da nossa vida. Isso eu não tenho dúvida. Pai eterno, nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer porque o Senhor até aqui tomou conta das nossas vidas e temos certeza que daqui em diante o Senhor continuará tomando, Pai. Obrigado por tudo, obrigado pelo cuidado, obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres. O Senhor tem olhado com um olhar de amor, tem colocado as tuas mãos santas, tem preservado as coisas da forma como o Senhor quer. Nós te agradecemos por cada família representada, por aquelas que estão nos assistindo pelas redes sociais, Pai. Te agradecemos pelas pessoas que estão acamadas, mas o Senhor está cuidando, no caso Zezinho e outras pessoas estão precisando do abraço, estão precisando, Senhor, da tua presença lá. Nós temos certeza que o Senhor está guardando, livrando e cuidando, assim como o Senhor tem feito com as nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo e o seu nome seja louvado e glorificado. Assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco desde agora para todo sempre. Amém? Que Deus te abençoe, uma passagem de ano maravilhosa, principalmente na presença de Deus. E as cadeiras que estão ao seu lado aí que você utilizou, dá uma viradinha só para a gente saber qual que nós temos que limpar, amém? Vá em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.